Bom dia, companheiras e companheiros. Eu gostaria de fazer uma retificação no vídeo que eu publiquei ontem à noite e que mandei para vocês todos nesta manhã. No vídeo eu falo, por um lapso de minha parte, que o secretário de Segurança, né, Anderson Torres, eu me referi como sendo secretário de Educação. Então está aqui a minha retificação. O ex-ministro, porque já tem ordem de prisão, está nos Estados Unidos com Bolsonaro. Então, o ex-ministro é ministro da Segurança, que foi ministro da Justiça no governo do miserável bandido que está refugiado nos Estados Unidos e que já, segundo Renan Calheiros, já estão entrando com uma petição para que esse elemento mais desprezível da história do Brasil seja extraditado, né, ao território nacional brasileiro. Pois bem, o vídeo de hoje vocês estão vendo, acompanhando tudo que está passando aí na mídia, né? Os mais de 1.200 presos, né, que foram levados em centenas e centenas de ônibus. Eu não sei se estão indo para Bangu 8, eu não sei, eu sei que não estão em Brasília, porque Brasília não comporta essa quantidade de gente. E essa gente toda vai ser indiciada, isso tenho certeza, porque isso não foi simplesmente um vandalismo, isso foi um ato terrorista. Agora, falando mais da responsabilidade, já tirando esse ex-ministro de Segurança, Anderson Torres, que já está com voz de prisão, né? E o ex-governador, o governador impedido já por 90 dias de governar, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que também é outro bandido, né? Vamos falar em termos de pé firme. Relacionado a isso, nós temos um ministro da Justiça que foi governador do estado do Maranhão por 2 mandatos, foi um excelente juiz na sua trajetória jurídica e aparentemente está sendo, né, de pulso forte neste governo Lula, que é o ministro Flávio Dino. Por outro lado, por outro lado, já não posso dizer o mesmo do ministro da Defesa, José Múcio, que está sendo, e se continuar neste governo, certamente continuará na sua mesma plataforma de brando, né? Simplesmente com atitudes que depõem contra, porque eu nunca vi um ministro da Defesa que não tenha essa autoridade, né? Que essa autoridade que o cargo lhe confere, não é? É um ministro que simplesmente ele estava com Deus e com o diabo, tanto estava com Bolsonaro quanto estava com Lula. Então, aparentemente se diz, não, é um ministro, não é, para ter um bom relacionamento com as Forças Armadas, e é um ministro de boa articulação no campo, não é, no campo militar das Forças Armadas. Eu acredito que diante de tantos homens competentes e de pulso forte, como estou agora enaltecendo o ministro Flávio Dino, como também enalteço o ministro da Suprema Corte, né? O ministro que eles chamam aí, né, de Xandão, Alexandre de Moraes. Esses 2 homens, realmente, nós temos que tirar o chapéu para eles. Realmente são homens dignos de estar ocupando esses cargos. E essa bandidagem toda que vocês viram, todas as cenas miseráveis, né, com depredação do patrimônio público, artístico, cultural,
esses elementos têm que ser punidos com alta severidade sobre a mais forte, né, a mais forte clava que possa bater, né, sobre uma determinação de prisão. E uma condenação que não seja uma condenação simplesmente fictícia, né? Uma condenação que possa reproduzir exatamente no seu ato condenatório tudo aquilo que eles representaram e que fizeram, com o patrimônio público e com a nação brasileira e com o Estado Democrático de Direito. Então, o ministro José Múcio, eu imagino que Lula, muito brevemente, vai substituí-lo. Eu tenho quase essa certeza. Por quê? Porque esse ministro simplesmente não está atuando como deve. Não está atuando como deve. Até mesmo os seus pronunciamentos, que são mínimos, né? E um ministro, na sua fala mansa, eu falo mais forte do que o ministro, apesar de não ter nenhum cargo e não ter nenhum poder. Agora, esse ministro, ele fala manso, como se estivesse até morrendo. Esse ministro deve ser totalmente afastado. Esse Ibanez Rocha, depois desses 90 dias, também deve ser autuado e levado a uma situação de total responsabilidade por seus atos negligentes e bandidos. Não é? Isso tudo ninguém pode deixar de reconhecer e ver. Tudo isso foi articulado já de alguns anos para cá com o bandido Mor, através do bandido Mor, Jair Diabólico Bolsonaro. Esse é o elemento que deve ser prontamente extraditado para o Brasil, e esse elemento deve ficar sob alta vigilância e preso, assim como seus filhos também golpistas e instigadores desse ódio maldito que nós vimos ontem nesse ápice do que aconteceu em Brasília. Felizmente, só aconteceu lá. Eu digo felizmente entre aspas, porque poderia ter sido um dano muito pior, com refinarias, da Petrobras e algumas outras. Poderia ter sido um ato bem pior. Então, esse ato golpista foi totalmente, ou quase totalmente, destruído ontem pelo governo Lula e aplaudido por governos democratas de várias partes do mundo, da França, os Estados Unidos, inclusive o porta-voz, o secretário de Estado americano falou e tudo, o presidente Biden falou, o presidente Macron falou também. Então, esses atos, eles devem ser colocados sob o mais alto rigor da pena brasileira, E se condenados, tudo no trâmite legal, e se condenados, cumprir suas penas, agora, não como penas fictícias, não, que depois de 2 anos vai se passar a prisão domiciliar, não. Esses elementos têm que cumprir pena na prisão, na cadeia, certo? Todos esses filhos de Bolsonaro e tantos outros articuladores dos Estados Unidos, como esse miserável Alan dos Santos, que não deve sair nunca da cadeia, nunca da prisão, porque foi um grande articulador, e um grande instigador de tudo o que vocês viram ontem no Distrito Federal. Por outro lado, vamos comentar também a respeito de alguns governadores. Já falei do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que está afastado por 90 dias. O secretário de Segurança, que foi ministro Bolsonareto, ministro da Justiça Bolsonareto, também já está com voz de prisão.
Agora, nós temos outros também que foram pró-Bolsonaro, não que não se pudesse, não é, ser partidário de qualquer outra ideia. Agora, estava se vendo que essa ideia do PL, de Valdemar da Costa Neto, que deve ser também autuado, não é, por instigador, por miserável e bandido. Foi bandido no governo Lula, ladrão, não é? E até a sua ex-mulher já falou, daqui dos Estados Unidos. Então, esse elemento, esse partido, talvez deveria ser extinto, não é? Dessa leva de partidos do Brasil, tendo esse boçal como representante, né, e como dono do partido. Né? Um partido que está devendo agora quase 23 milhões de reais, não sei como vão pagar. Né? Que ficou inclusive de dar casa a Bolsonaro, mansão e outras coisas mais, que já isso caiu por terra. Agora, temos o governador também do estado de Minas Gerais, o senhor Romeu Zema, o caipirão, que durante a sua gestão, a sua primeira gestão, deixou o professorado mineiro a ver navios, entendeu? Então, o que ele estava em favor de, não é? Ele estaria a favor de que se mais enchesse o Brasil de armas, como o miserável bandido Bolsonaro tinha a pretensão, que já foi cancelado no governo Lula, essa compra de armas, esses CACs, né? De colecionadores, atiradores e caçadores, isso já foi tudo cancelado. Então, esse governo mineiro do caipirão, porque ele é um caipirão, depõe contra até aquela fala dele, o caipirão, não é? Esse governo mineiro deve ser olhado com diferentes olhos, não com os olhos de quem se olha a um bonequinho de pelúcia, não. Deve ser olhado com todo o rigor da visão também. Outro é o governador Caiado, que também foi pró-bolsonarento, entendeu? Pró-bolsonarento. O estado de Goiás vem se portando como um estado, eu não estou falando da população goiana, não. Eu não estou falando da população do estado, mas muitos elementos, entendeu? E por desconhecimento de causa ou por analfabetismo político, né, acompanham a mentalidade desse governador Caiado, que também deve ser olhado com olhares específicos, com lunetas poderosas, entendeu? Outro governador, que foi um governador, foi um vice-governador do bandido, do ex-juiz e pastor Wixel, do estado do Rio de Janeiro, que é o governador Castro. Esse governador agora, não, estamos, esses todos que eu estou citando, estamos realmente, achamos isso um ato de vandalismo, isso não é vandalismo somente, isso é um ato terrorista. Esses governadores que eu citei, entendeu? Esses governadores que eu citei, assim também como aquele carequinha de Santa Catarina, hein? Pró-bolsonarento, totalmente pró-bolsonarento. Esses governadores, eles devem ser olhados com uma visão muito particular no governo Lula, porque são governadores que foram pró o governo bandido, né? Se elegeram através do banditismo do governo Bolsonaro, não é? Com toda essa mentalidade miserável, desgraçada, que deu consequência aos atos vândalos que vocês assistiram ontem em Brasília, não é? Com mais de 1.200 presos, já tinham sido presos mais de 200 e tanto, já deve ter por volta de mais de 1.500 presos. Agora, se isso ficar na simples balela, não, de que, não, vamos fazer assim, coisa e tal, depois não tem prisão domiciliar. Não, esses bandidos terroristas têm que ser tratados como terroristas e com todo o rigor da lei. É isso que eu vejo
E é isso que eu imagino que a população brasileira de bem espere desse governo Lula, né? E nesse começo, vamos desarticular toda essa febre maldita, não é? Com Bolsonaro e seus filhos na cadeia, e tantos outros, Alan dos Santos na cadeia, a pistoleira dos Jardins, Carla Zambelli, na cadeia, o neto do ex-presidente Figueiredo também na cadeia, toda essa gente na cadeia, porque assim se pode governar. Caso contrário, vai sempre existir uma flamazinha, um pequeno vestígio de uma chama. E essa chama, ela não pode voltar a se reacender. Não. Essa chama, o mal tem que ser cortado pela raiz. Então eu aqui, eu aproveito para dar parabéns ao ex-governador, ao senador Renan Calheiros, não é? E a uma grande parte desse ministério Lula, não é? Que está se portando de forma exemplar. Então é isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado e boa tarde.